Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Enauta para a discussão dos resultados. Agora gostaria de passar a palavra para o diretor-presidente da companhia, senhor Décio Oddoni, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Décio, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui, nessa conferência. Eu quero iniciar pedindo desculpas pelo pequeno atraso. A gente preza pela pontualidade. Nós tivemos um problema com a linha da porta e tivemos que trocar a linha telefônica para poder dar prosseguimento e início à conferência. Então, mais uma vez, aí peço desculpas. A gente está trazendo para início aí uma apresentação. Está colocada à disposição. E gostaria de começar comentando aí as 4 dimensões de gestão da companhia, né? Primeiro, uma atuação efetiva em ESG, 0 acidentes de apartamento no ano, nenhum vazamento, redução de 26% das emissões de carbono por barril produzido no 3, que é logística, e uma liderança feminina importante na companhia. 40% dos líderes da empresa são mulheres. Nós tivemos aí no trimestre um aumento da produção e da eficiência operacional. A produção média da companhia, equivalente em petróleo e gás, foi de mais de 17 mil barris por dia. A gente teve o retorno da produção de 2 postos de Atlanta, uma redução de 3 ovos de barril no líquido encosto, que são de otimizações logísticas, o nosso diretor de operações vai detalhar. A companhia está trabalhando para entregar crescimento, a gente tem capacidade para isso, a liquidez foi reforçada, nós estamos com uma posição de caixa sólida de 2 bilhões de reais. Nesse trimestre houve também, no fim do trimestre, o reconhecimento dos 50% do campo de Atlanta que nós assumimos, ao decidir ficar com a participação da Barra Energia no final do ano passado. E isso teve um impacto muito positivo no lucro líquido, que foi recorde desse trimestre de mais de 630 milhões de reais. E, por fim, o pilar de gestão mais relevante, que é a gestão ativa de portfólio. A gente devolveu um bloco na Bacia do Ceará, otimizar o nosso portfólio. Nós assinamos contrato de concessão de 4 blocos na Bacia do Paraná, que nós adquirimos junto com a Eneva no final do ano passado, vistas aí a explorar a gás com baixo custo de aquisição. E, por fim, nós estamos aí analisando, como já foi mencionado, proativamente oportunidades de aquisição de ativos. Na dimensão ESG, eu gostaria de destacar que a Enauta tem uma quantidade de 15,2 quilos de CO2 emitido por cada barril produzido, no escopo 1 e 2, que é a parte de produção. Isso é muito, muito bom comparado com o mercado. A gente tem, tirei a máscara aqui, talvez fique mais clara aí a fala, já fui vacinado 2 vezes, já tenho mais de 15 dias aí da segunda dose, então quero crer que estou imunizado dentro do possível. Vamos ver, aí talvez seja mais fácil assim, o entendimento. Então, eu estava dizendo que a gente tem uma emissão de 15,2 quilos de CO2 por barril produzido. O petróleo da Enauta tem pouco gás, então emite pouco metano, tem baixíssimo teor de enxofre, isso é muito positivo também. E a média das grandes empresas está na faixa aí de 21. Então, isso posiciona a Enauta bem em relação a esse quesito. Eu já comentei da questão da presença das mulheres no corpo de trabalho da Enauta, que é de 40%, tanto no corpo de trabalho quanto na liderança da companhia. E termino com a questão da governança, né? A companhia listada no novo mercado e preza aí por ter uma governança adequada. Agora a gente vai passar para a questão mais relacionada à produção e eficiência operacional. E aí eu peço que o Mastrans me ajude aí com os próximos slides. Obrigado,
pudesse dessa atenção, falando sobre a alteração do campo de Atlanta, o plano de desenvolvimento, nesse slide, no gráfico superior esquerdo, podemos ver a constante valoração do óleo de Atlanta, com a redução do desconto em relação ao Brent e o aumento do Brent no mercado internacional. No gráfico inferior esquerdo, nós podemos ver claramente que houve uma redução do ano passado da produção devido à necessidade de adaptar o FPSO do sistema antecipado para as condições de fluxo de óleo do campo de Atlanta. Foi necessário trocar alguns internos de equipamentos do FPSO, e o retorno da produção que retornou no primeiro trimestre desse ano, em eventos contínuos, vai terminar a fase de adaptação esse mês de agosto, retornando a produção de todos os poços. Atualmente nós estamos com 2 poços em operação, o terceiro entra ainda nesse mês. E do lado direito, o reflexo na receita, tanto da valoração do barril de petróleo, quanto do retorno da produção de Atlanta. Então, nesse gráfico aqui a gente pode ver a outra vertente, que foi nosso trabalho na otimização do custo operacional. Foram feitas várias alterações, principalmente na área de logística, do apoio marítimo, redução da frota disponível para a atuação no campo de Atlanta, eficiência na utilização da frota, número de viagens, e refletindo aí numa redução do custo operacional do lifting cost de $3 por barril produzido. E do lado direito, a combinação dos dois, a redução de 28,1 para 25,2 dólares por barril produzido, e a receita, o reflexo na receita com o aumento do Brent e da produção. Aqui, esse gráfico dá um panorama bem abrangente do plano de desenvolvimento de Atlanta. Depois dessa fase inicial do sistema antecipado, que está previsto até o ano de 2023, nós entraremos com o sistema definitivo. O que foi feito foi uma revisão do plano de desenvolvimento, com uma redução do capex necessário para o sistema definitivo. Atualmente nós estamos com o FPSO com capacidade de processamento de água restrito. Nós estamos trabalhando para aumentar essa capacidade de água, a fim de permitir uma produção maior de óleo, ainda na fase do sistema antecipado. Nós decidimos antecipar a perfuração de um 4º poço, ainda dentro do sistema antecipado, o início da perfuração no terceiro trimestre do ano que vem, 2022, e o início da produção desse 4º poço até o final do ano que vem. E para o sistema definitivo, nós temos um contrato de exclusividade para o uso de um FPSO existente, que nunca foi utilizado, o SX2, capex total de um projeto, incluindo poços, equipamentos submarinos, da ordem de entre 500 e 700 milhões, sem incluir o FPSO, porque ele vai ser afetado. A licitação nós iniciamos em março, ela continua conforme o cronograma previsto, a licitação de todos os equipamentos, incluindo o FPSO. A última pacote da licitação para o definitivo já está em andamento, que é da perfuração, dos equipamentos para perfuração. E o que estamos fazendo agora é uma análise mais detalhada da otimização da transição entre o sistema antecipado para o sistema definitivo, para ver o ponto ótimo dessa transição.
Então, agora passar a palavra para a Paula. Bom dia a todos. Vou comentar um pouco sobre os resultados da companhia, passando aí para o slide 11. Esse foi um trimestre onde a gente reportou aí uma melhora substancial, né? Acho que tanto do ponto de vista do resultado total, quanto no âmbito operacional, como bem o Mastrangelo comentou nos slides anteriores. Então, a receita quase dobrou quando comparada com o primeiro trimestre, né? E isso reflete tanto a recuperação da produção de Atlanta, quanto o comportamento do Brent e a própria valorização do óleo de Atlanta, né? Como já foi comentado pelo baixo teor de enxofre, ele se torna um óleo cada vez mais atrativo. Atlanta, então, contribuiu com 62% da receita reportada e Manati contribuiu com 38% dessa receita. Além da receita, o EBITDA da companhia também foi impactado pela redução dos custos operacionais, como também já foi comentado, né? Essa mudança na filosofia operacional, ela trouxe um ganho de $3 por barril em relação ao custo operacional do óleo produzido em Atlanta nesse segundo trimestre. Quando a gente olha para frente, a expectativa, como o Marcelo bem comentou, é que esses números continuem crescendo na medida em que a gente tenha um aumento da produção de Atlanta agora, no terceiro trimestre, com a entrada do terceiro poço, além de reportar um trimestre inteiro com a participação de 100% no campo, fato esse que aconteceu na última semana, né, do segundo trimestre, no dia 25 de junho, quando a gente teve a aprovação para a transferência dos 50% adicionais que eram da Barra para a Enalta Energia. Excluindo os efeitos não recorrentes, a contribuição de Manati para o EBITDA foi mais ou menos 40% e 60% de Atlanta, né? 100 milhões mais ou menos de reais para Manati e 130 para Atlanta, como contribuição para o EBITDA do trimestre. Além do lucro líquido forte resultado operacional, né, a gente também teve impactos não recorrentes tanto no EBITDA quanto no lucro líquido. A gente teve um impacto de 37 milhões referente à devolução do bloco exploratório do Ceará, que também foi comentado pelo Décio, né, como uma forma de gestão do portfólio. Então, esse foi o impacto no trimestre, no resultado. E o principal impacto foram os 542 milhões, quando a gente olha o lucro líquido, pela remensuração e pelo reconhecimento, né, dos 50% adicionais de participação no campo de Atlanta. Passando para o próximo slide, no slide 12, vou falar um pouco mais sobre esse efeito da remensuração do valor justo do campo de Atlanta. Fazendo um histórico aí desse projeto, no final do ano passado, a gente recebeu a notificação da decisão da saída da Barra do projeto de Atlanta. Era um outro cenário, né? A gente tinha o petróleo mais baixo, né? O próprio SPA, como o Mastrangelo comentou, né? Ele passava por um período aí com a produção interrompida, né? No final do ano passado e início desse ano. E a gente internamente acabou redesenhando esse projeto, né, tornando um projeto mais resiliente, né, aumentando a eficiência operacional desse projeto, tornando ele um projeto mais resiliente ao preço do Brent. Então, baixamos substancialmente o break-even operacional desse projeto, retomamos a produção, né, do navio dentro do SPA. Então, essas questões operacionais elas foram superadas aí ao longo do primeiro semestre, sendo o terceiro poço, né, concluindo agora em agosto desse ano, normalizando a produção. E durante esses 6 meses foi o tempo para que a gente tivesse a aprovação dos órgãos competentes para a transferência desse 50% de participação da Barra para a Enalta, né? Então, em 25 de junho, a gente assume 100% de participação no campo. Em termos contábeis, né, isso é uma combinação de negócios. Então, isso leva, uma vez que a gente assume o controle do campo, né, que antes era o controle compartilhado, aí, regulado pelo JOA, a gente precisa fazer a remensuração do ativo, uma reavaliação do ativo para o reconhecimento não só da parcela da Barra, como da nossa participação. Isso gera um impacto antes do imposto de renda no nosso resultado do segundo trimestre de 821 milhões de reais, que seria o reconhecimento dos 50% adicionais mais o ganho sobre a nossa parcela.
que líquido de um imposto de renda diferido, quer dizer, a gente não tem o efeito caixa imediato desse imposto de renda, apenas na medida que o ativo, de fato, né, tem a geração de valor, a gente tem um impacto no lucro, então, de 542 milhões de reais. Passando para o slide 13, vou comentar um pouco sobre a capacidade financeira da companhia, do ponto de vista de caixa. A gente terminou aí o ano com caixa, terminou o trimestre com caixa bastante robusto, de 2 bilhões de reais. A gente teve um incremento de quase 250 milhões de reais em relação ao caixa do final do primeiro trimestre. Além disso, teve a demonstração de financiamento, né? Então, quando a gente olha o caixa líquido, esse impacto foi de mais de 300 milhões de reais em relação ao final do primeiro trimestre. E os principais efeitos que contribuíram para esse aumento de caixa foi o acordo com a Barra Energia, da ordem de 200 milhões, o caixa que a gente recebeu da ordem de 200 milhões de reais, além da própria operação da companhia, né? Então, quando a gente olha o EBITDA ajustado por esse efeito não caixa, né, da remensuração do ativo, a gente ainda tem um impacto sobre o caixa operacional de 193 milhões de reais. Olhando para frente, a companhia está numa posição bem confortável para fazer frente aos investimentos que a gente tem reportado no nosso CAPEX, então olhando aí 2021 e 2022, em torno de 145 milhões de dólares. Temos recebíveis futuros, né, referente à venda de ativos, então, em se concretizando a venda do campo de Manati, né, a gente tem 500 milhões de reais para receber e ainda tem a terceira parcela da venda da participação no bloco da MS8, que são mais 144 milhões de dólares. Isso reforça de forma substancial o caixa da companhia, além do fato de que, por sermos uma companhia, né, geradora de caixa, com projeto em produção e dentro da nossa estratégia de diversificação de portfólios, de trazer novos projetos, aumentar a receita, aumentar o EBITDA, isso abre ainda mais espaço no nosso balanço para o endividamento, né? A gente vê aí hoje um mercado aberto, né, bastante líquido para a emissão de dívida, e uma oportunidade até de melhoria na estrutura de capital da companhia, como também mais uma alavanca aí de criação de valor para o acionista, né? Então, a companhia hoje tem uma posição financeira, uma capacidade financeira bastante forte para fazer frente ao não só aos investimentos já do nosso portfólio, como um crescimento aproveitando as oportunidades de mercado. Vou passar a palavra de volta para o Décio para fazer as considerações finais e depois abrir para as perguntas. Bom, voltando aqui, né, discutindo aí a questão de gestão de portfólio, a gente busca reduzir o risco da companhia, né, de-risk a Enauta, isso passa por reduzir a exposição em exploração. Nós não vamos participar da 17ª rodada da MP, né, por causa desse foco nosso de buscar ativos que já têm geração de caixa, para aumentar a nossa geração de EBITDA e a capacidade, né, de aumentar a produção. Então, nós estamos participando estudando alguns projetos de M&A. Já vou me antecipar aqui, a gente não comenta sobre nenhuma oportunidade particular, né? A nossa empresa está ativamente olhando para oportunidades, mas nós não comentamos nenhuma dela em particular, é uma política que a gente adota. E nós temos aí um potencial upside importante este ano, que é a perfuração de um poço em Sergipe Alagoas, no final do ano, possivelmente. A Exxon é operadora, a Murphy é sócia, nós vamos perfurar esse poço depois que a Exxon terminar uma perfuração aqui no bloco de Titã, na bacia de Santos, no pré-sal, e aí a sonda vai para Sergipe, então a gente tem uma expectativa muito boa em relação a esse prospecto. Então, a gente já mencionou aqui os destaques do trimestre, não vou ser repetitivo. E para concluir, dá mais espaço aí para a gente poder interagir com vocês e responder perguntas. Vou para o último slide, né? A Enauta tem a possibilidade de ser a principal empresa independente de produção de petróleo e gás natural do Brasil, né? Por isso, a nossa intenção é construir o portfólio com a maior capacidade de geração para os acionistas, né? Isso passa por ter um conjunto de ativos que seja capaz de gerar valor
ao longo da cadeia de exploração e produção, mas ao longo do tempo também. Ativos com diferentes graus de maturação que possam, ao longo do tempo, entregar para o acionista o maior resultado possível. Isso passa por ter uma posição de produção sólida, que nós hoje temos com o ativo de Manati e com a produção no sistema antecipado de Atlanta, que nos dá uma produção média da ordem de 24, 25 mil barris por dia de óleo equivalente, mas nós temos investimento de Manati em andamento. Isso reduz a nossa produção média, então nos traz o desafio de repor essa produção e, quem sabe, comprar ativos com produção adicional a essa que Manati hoje tem. A ideia de transformar o sistema antecipado de Atlanta, que hoje produz por volta de 15 mil, vai chegar a 20 mil barris por dia, por um sistema definitivo com a capacidade de 50 mil barris por dia. Isso é o principal projeto que a companhia tem hoje. E projetos de exploração que possam, de forma muito seletiva, extremamente seletiva, eu diria, criar perspectiva de valor no longo prazo com descobertas relevantes. Então, a Enauta busca estar posicionada na cadeia inteira do upstream e em projetos que têm tempos de maturação diferentes. Projetos em produção, projeto de aumento de produção de curto prazo, como é o projeto de Atlanta, que a gente já comentou aqui, em 2024, a expectativa que a gente tenha na locação um navio que possa produzir inicialmente perto de 50 mil barris por dia, e a expectativa de crescimento via produção. Essa é a nossa estratégia. A Paula já comentou, mostrou para vocês que nós temos capacidade para otimização da estrutura de capital e geração de valor para o acionista. A gente enxerga de 3 formas. Otimização da estrutura de capital da companhia, que hoje não está otimizada, a gente tem caixa livre. Crescimento do valor da companhia e dividendo. Então, essa combinação é a combinação que a gente crê que é vencedora para o acionista. E nós vamos administrar essas 3 ferramentas de crescimento da melhor forma possível. Havendo oportunidades de investimento, nós vamos priorizar esse investimento. E se não tiver, é melhor devolver o dinheiro para o acionista do que deixar o dinheiro rendendo menos do que o custo de capital da companhia. Então, os nossos próximos os objetivos são esses. Ver o risco da companhia, encontrar ativos que nos permitam repor e aumentar a capacidade de produção no curtíssimo prazo, seguir adiante com o projeto de Atlanta para aumentar a produção significativamente no médio prazo e ter um e outro projeto de longo prazo que possam, sendo a cereja do bolo, criar bastante valor para quem acredita na administração. Então, nisso eu encerro aí a apresentação e, se não tiver mais nenhuma colocação dos meus companheiros aqui, eu abro então a sessão de perguntas. Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Guilherme Levy, Morgan Stanley. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. Minhas 2 perguntas são relacionadas às próximas perfurações que vocês têm aí no horizonte. A primeira é no Sergipe Alagoas, então eu queria, se vocês puderem, que vocês comentassem sobre as expectativas para o timing dessa perfuração. Foi comentado que a sonda que vai ser utilizada está terminando outro projeto aqui para a Exxon, e depois vai para lá. Então, eu só queria, se vocês souberem mais ou menos o mês em que ela poderia iniciar a perfuração para vocês lá no Sergipe Alagoas, e também quanto tempo vocês esperam que demore tanto a perfuração quanto depois a análise dos resultados, só para a gente poder balizar aqui um pouco melhor nossas expectativas em relação ao timing para alguma potencial indicação a respeito da prospectividade desses blocos. E depois a segunda pergunta é em relação à Atlanta. Vocês mencionam no release a possibilidade de perfuração do 4º poço antes até do 3º TRI do ano que vem. Então eu só queria entender quão antes ela poderia vir
principalmente considerando os preços do Brent que a gente está vendo hoje. Obrigado. Bom dia, Guilherme. Primeiramente, em relação a Sergipe e Alagoas, a data exata do início da perfuração vai depender de quanto tempo levar a perfuração e a avaliação da intelecção do poço que eles estão perfurando agora, e vão perfurar em Titã. A nossa estimativa é que seja no último trimestre desse ano, que a gente tem a perfuração lá em Sergipe. A perfuração é rápida, coisa de 2 meses. Então a gente imagina aí rapidamente ter os resultados. Eu diria que no primeiro tri do ano que vem a gente já tem um indicativo bom, né, do resultado dessa perfuração em Sergipe. Quanto à Atlanta, a gente está tomando as primeiras medidas para a perfuração do 4º poço. Não tem aprovação definitiva ainda, por isso que a gente não mexe ainda em guidance de CAPEX. Mas a intenção é ter o 4º poço sendo perfurado no terceiro trimestre do ano que vem e início de produção no último trimestre de 2022. Associando isso com a melhoria da capacidade de tratamento de água do navio lá do Petrojal, a gente acredita que tem um potencial muito grande de melhorar a produção em Atlanta a partir da entrada do 4º poço. Tá bom, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Tasso Vasconcelos, UBS. Oi, pessoal, bom dia, Décio, Paula, Carlos. Acho que eu tenho mais uma dúvida, mais um follow-up na pergunta anterior. Se vocês puderem detalhar um pouco mais como está o andamento da perfuração do terceiro poço de Atlanta. Vocês até comentaram que a previsão é de ocorrer ainda em agosto, né? E a gente já está aqui praticamente na metade do mês. Então, se puderem dar um pouco mais de detalhamento, né, do processo até esse momento. E também, nessa mesma linha, eu queria entender, se vocês puderem comentar os principais riscos de execução desse poço, do segundo poço. Acho que a ideia aqui, pessoal, é mais entender, a gente conseguir ter uma sensibilidade um pouco maior das dificuldades de produção, né, que até agora, aqui em 2021, tem se mostrado bastante relevantes. Obrigado. Bom dia, Tasso. Primeiro, o terceiro poço de Atlanta já está perfurado. Então, vamos lembrar, a gente começou a ter dificuldades operacionais com os aquecedores de óleo no navio em meados do ano passado. Então, a decisão que nós tomamos em novembro de 2020 foi de fazer o reparo definitivo desses trocadores todos. Os trocadores são equipamentos que aquecem o petróleo a mais de 100 graus centígrados. E são uma espécie de serpentina, são mais de 1.200 tubinhos lá dentro, pelo qual o petróleo circula, entra em contato com calor e circula na planta de processo. Então, nós já reparamos o primeiro trocador de calor, que foi o primeiro poço que entrou em produção no início de fevereiro, depois o segundo, e agora falta o terceiro. Então, o poço está pronto, nós só estamos esperando a conclusão desse reparo para entrar em produção. O Marcelo comentou, a previsão ainda é esse mês. Por que demorou tanto? Demorou tanto porque não é simples. Mas também offshore, né? Então o trabalho offshore é mais complexo. A pandemia atrapalhou muito, porque qualquer embarque, qualquer movimentação de pessoal, a gente tinha que aguardar 14 dias para fazer uma quarentena. Qualquer suspeita de contaminação de Covid, né, significava parar todo o trabalho e mandar a gente para a terra, para testagem. Então isso aí, assim, atrasa muito os trabalhos offshore. E os riscos, né? Os riscos que a gente tem são os riscos convencionais de uma operação offshore, em água profunda, em que você usa equipamentos rotativos como bombas, que normalmente, e isso é comum, tem falhas aí a cada 2, 3 anos, em média. Nós, nos postos do sistema antecipado de Atlanta, nós trabalhávamos com bombas dentro do poço e bombas submarinas no fundo do mar como backup. Por uma circunstância, nós tivemos aí, no início de julho, 2 dessas bombas de dentro dos poços com defeito. Então, nós substituímos pelas bombas de fundo de mar, e os poços voltaram.
O terceiro poço está com a bomba, né, pronta, esperando para a gente retomar a produção. Como eu comentei, só aguardando o reparo dos aquecedores. A gente acredita que com isso a gente tenha, né, de volta a capacidade produtiva do campo resgatado. E operação normal, como sempre. Falhas acontecem, pode acontecer de novo. Se acontecer, a gente vai usar os backups e as ferramentas que a gente tem para corrigir. Eu só quero aproveitar essa tua pergunta e fazer um comentário para vocês, que é que ainda nesse mês, a gente já disse que deve voltar com esse terceiro poço, e a volta do terceiro poço implica uma parada curta de 2, 3 dias, para que a gente possa conectar o poço na planta de processo. Então, a gente vai ter aí até o final do mês uma paradinha curta, mas isso está tudo contabilizado dentro do guidance de produção que a gente tem para o ano, né? E isso aí é absolutamente normal. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Marcondes, Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado aí por pegarem minhas perguntas. Minha primeira pergunta é sobre crescimento inorgânico. Tá? Eu sei que o Décio mencionou aí que não comenta sobre nenhum processo específico, mas desde que vocês anunciaram toda essa mudança estratégica, né, com a approach mais proativa às novas oportunidades de aquisição, o único ativo que a gente ouviu falar sobre a companhia indo atrás foi Albacora e Albacora Leste. Né? Então, eu queria saber se vocês ainda continuam olhando mais ativos fora Albacora e, se sim, se esse escopo ainda contempla ativos de onshore ou águas rasas, por exemplo, também, tá? Não só de fora. Minha segunda pergunta aqui seria relacionada ao sistema definitivo. Vocês mencionaram aí, né, que vão colocar mais na casa de que o sistema definitivo deve ficar com um total de 6 a 8 poços, né, todos eles produtores. Eu queria saber se não cabe nenhum poço injetor no projeto, tá? Para dar um pouco de cor aí para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. E também sobre o processo de licitação de embarcações de apoio, queria saber quais e quantas são essas embarcações que vocês estão esperando contratar aqui para o sistema definitivo. Tá? Obrigado. Bom, obrigado, Leonardo. A segunda parte da tua pergunta, a gente teve dificuldade de compreender, acho que é o problema de comunicação que a gente estava tendo aí antes de começar a conferência, mas eu ouvi bem a primeira e a última parte. Né? Primeira parte, você falou sobre o crescimento inorgânico. Né? Eu comentei que a gente está avaliando ativamente potenciais alvos para aquisição. Né? Não tem restrição, né? Pode ser água profunda, terra, água rasa, tem que fazer sentido, tem que ser uma condição de geração de valor. Né? Não vamos fazer transação por fazer. A gente tem que identificar a transação que faz sentido para a Enalta. Né? A gente tem uma boa capacidade de aquisição, fruto do caixa e da possibilidade de alavancagem. Nós temos que usar isso de forma responsável e a gente está analisando isso com cuidado. Eu repito, a gente não menciona, por política nossa, nenhuma oportunidade antes da gente ter alguma concretização. Eu vou pedir para o Mastrangelo de responder as outras duas perguntas. Eu me lembro que a segunda foi mais ou menos sobre mais postos ou postos injetores, não ficou claro aqui para nós, pela dificuldade de entendimento. Eu posso repetir aqui, só rapidinho. Tá bom, vamos lá. A ideia vocês mencionaram, né, que devem ter de 6 a 8 postos no sistema definitivo e todos os produtores, né? Queria entender por que não cabe um poço injetor aqui, talvez pela qualidade do óleo ou pelas características das PSO que vocês estão procurando contratar, e também para essas embarcações de apoio. Queria saber quais são os tipos dessas embarcações e quantas seriam para esse sistema definitivo. Não, perfeito. Vou pedir para o Marcelo responder, só quero fazer um comentário antes. Essa busca da otimização da logística, ela tem dois lados positivos. O primeiro é a redução de custos, que a gente está transplantando do antecipado para o conceito do definitivo, que também vai ser feito de forma otimizada em relação ao que a gente fazia antes. E também tem um outro efeito, que é o efeito colateral positivo de redução das emissões. Então, com isso, eu passo para o Mastrangelo.
Olá, Leonardo. Eu entendi aqui sobre a sua pergunta a respeito de poços de injetores. O campo de Atlanta tem a grande vantagem de não precisar de nenhum poço injetor no plano de desenvolvimento. Isso em função do aquífero, que ele é muito atuante. O Décio chegou a falar sobre a adaptação da planta de processo para um sistema antecipado, para manusear mais água. No definitivo, ele já vem projetado com a capacidade de processar uma grande quantidade de água, mais de 140 mil barris por dia de água, e qualquer reservatório de óleos pesados precisa ter água para poder trazer o óleo. No caso do campo de Atlanta, a vantagem é não precisar de nenhum poço injetor. Então, nós só temos poços produtores, que facilita muito, tanto no CAPEX, quanto em evitar problemas de contaminação, injetar fluido do mar no reservatório, com problemas de compatibilidade. Então, no projeto de Atlanta, nós não temos nenhum poço injetor. Agora, a segunda parte da pergunta sobre embarcações de apoio. Atualmente, nós temos 3 principais barcos de apoio. Nós temos ainda a oportunidade de otimizar um pouco mais. Estamos ainda avaliando a possibilidade de operar com 2 barcos principais, um barco, o Anchor Handle Vessel, um barco com capacidade para segurar o navio aliviador, que o dimensionante hoje está na operação de offloading. Nós precisamos de 2 barcos maiores e uma lancha. Então, para o sistema definitivo, a previsão é entrar com um sistema da frota parecido com essa que nós vamos ter no final aí do sistema antecipado. Muito claro. Obrigado, pessoal. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. E nossa próxima pergunta vem da webcast. Qual seria a melhor escolha para a gestão atual da Enauta? Distribuir R$1 por ação ou adquirir ativos geradores de caixa que permitam gerar valor para os acionistas, transformando em um determinado período de tempo esse R$1 em R$1,50? Obrigada. Obrigado aí pela pergunta. O melhor é um balanço. Uma companhia deve sempre buscar valor a projetos que gerem valor para os acionistas, que remunerem acima do capital. Esse é o conceito da geração de valor. Mas também a distribuição equilibrada de dividendos para os acionistas permite que a retribuição, né, da companhia ao investidor se dê para o crescimento, que está mais ligado ao longo prazo. Então, se o acionista precisa de recursos, ele tem que vender ações, ou via o dividendo, que é a remuneração do dia a dia. Então, o nosso objetivo é remunerar o acionista de forma robusta com esses 2 pilares, com crescimento e com dividendo. Então, nós vamos estar todo momento avaliando as oportunidades de negócio que nós temos de aplicar o recurso da companhia disponível, a capacidade de alavancagem que ela tem, para adquirir novas oportunidades de negócio ou pagar dividendos. Não há restrições para o crescimento da companhia. Então, nós vamos trabalhar essas possibilidades de usar o recurso que nós temos, buscar mais recursos, mas manter a remuneração do acionista da melhor maneira possível. Nossa próxima pergunta vem da webcast. Bom dia, prezados. Vocês poderiam elaborar mais sobre as paradas que foram necessárias em Atlanta neste trimestre? Além disso, qual a possibilidade que vocês enxergam de novas paralisações no futuro, observando o histórico de diversas paralisações que ocorreram? Bom, nós tivemos aí 2 paralisações para retomar os postos que estavam parados.
E como eu já comentei, a gente tem previsto até o final do mês uma parada aí de 2, 3 dias para reconectar o terceiro poço. Essas são as paradas previstas para o campo de Atlanta esse ano. Lembrando que regularmente, né, qualquer unidade de produção marítima tem paradas de operação programadas de manutenção e que a gente vai também seguir a partir do ano que vem. Com licença. Nossa próxima pergunta também vem da web. Bom dia. Quanto ao processo de Albacora, a imprensa falou que vocês fizeram uma proposta de $2. Está correto? Pode nos dar o panorama desta negociação? Esse assunto já tocou aqui repetidas vezes, né? Então vou mais uma vez dizer. A gente prefere não comentar sobre nenhuma possibilidade de negócio em particular. Então, não há comentários em relação a esse assunto. Nossa próxima pergunta é da webcast. Vocês podem, por favor, detalhar melhor o CAPEX do SD de Atlanta? O CAPEX de $500 a $700 sem FPSO? O que dizer sem FPSO? Qual seria o CAPEX para adquirir o FPSO? Obrigado aí pela pergunta. Vou pedir que o Mastrange nos ajude com essa resposta. Ok. A gente não pode chegar num valor previsto, porque ainda está a licitação, a previsão é de 500 e 700, não incluindo o FPSO, porque o FPSO estará contabilizado no custo operacional. Ele vai ser um FPSO afretado. Então, não consome o CAPEX para a implantação do projeto. Com licença, nossa próxima pergunta também vem da webcast. Sobre a implantação do sistema definitivo de Atlanta, a primeira pergunta é: qual será a duração de interrupção na produção? O estudo de transição? A segunda é: como a Enauta enxerga o aquecimento do mercado de fornecedores de serviço, notadamente FPSO e Subsea, puxando pela Petrobras, e com esse aquecimento pode influenciar os planos da Enauta? Eu já comentei, né, que a parada prevista agora é de 2, 3 dias para conectar o terceiro poço. Mas vou pedir que o Mastrange, por gentileza, complemente a resposta com os outros itens. Ok. Está se referindo à transição entre o SPA, o sistema antecipado, e o definitivo. Hoje, o SPA está com a previsão até meados de 2023 e o sistema definitivo entrando em meados de 2024. Nós estamos trabalhando na otimização dessa transição. É um ponto ótimo para fazer uma transição em que minimize riscos, não tenha simultaneidade de eventos offshore e tenha um retorno melhor para a companhia. É essa a variável que nós estamos trabalhando. Poderia ser feito tanto estendendo um pouco mais o antecipado, quanto antecipando a entrada do definitivo, que já está com uma margem que a gente está considerando nessa otimização. E a segunda pergunta é sobre o aquecimento do mercado e os projetos que estão em andamento no mercado, principalmente aqui no Brasil, acho que mais focado na área de FPSOs. Isso aí já tinha sido mapeado no início, antes da gente iniciar a licitação, em março desse ano. Na época, a gente já tinha até respondido sobre isso, que a gente não está vendo, nós não estamos trabalhando com o mesmo segmento de mercado. Então, nós não estamos competindo diretamente com os projetos, grandes projetos em andamento. Nesse caso atual, nós estamos usando uma unidade já existente. Então, não é uma construção nova, não usa outro tipo de estaleiro, então não está no mesmo segmento de competição. Não estamos identificando
nenhuma restrição devido a essas outras unidades que estão no mercado. Com licença, novamente, para fazer perguntas, digitem *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Décio Oddoni para as considerações finais. Por favor, senhor Décio, pode prosseguir. Muito obrigado. Eu quero agradecer aí a presença de todos, né, a paciência com a gente por ter começado um pouquinho atrasado, e dizer que foi um prazer compartilhar as notícias da Enauta nesse último trimestre com vocês, e espero que a gente possa estar aqui mais uma vez daqui a 3 meses para discutir aí os resultados da companhia em mais um trimestre. Muito obrigado aí a todos e tenham um bom dia.